sabe que vivemos uma crise. E vivemos uma crise também ao interno da igreja. E não é nenhum problema falar de crise ao interno da igreja. Por que não é problema? É assim como a vida de esposo e esposa. O homem casado, a mulher casada, quando estão em crise, se eles não sentarem para conversar, a crise vai perdurar. E ficar em silêncio é pior. Portanto, se senta e se conversa. Na vida eclesial, que é a vida que nós vivemos como católicos, nós somos chamados também a sentar e conversar. E de quem é essa responsabilidade? Papa, dos bispos e também dos pobres sacerdotes, que todos os dias está com o povo e que precisa ajudar o povo a dar passos. A crise, ela não é de per se da igreja, porque a igreja, ela é santa. A crise, ela está muito ligada a nós mesmos, dado que existem coisas na cultura geral que entram dentro da nossa mentalidade e por algum motivo, porque somos uma pessoa só, ela se reverbera dentro da nossa vida espiritual, portanto também dentro da nossa vida eclesial. Qual é a raiz da crise? A raiz, ela é sacramental. E por que ela é sacramental? O que pretendeu o mundo moderno? O mundo moderno pretendeu, positivamente, investigar a natureza a partir da razão. Algum problema nisso? Nenhum. Pelo contrário, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a profundamente investigar as coisas que estão na nossa realidade e ir até o fim nisto aqui. Ou seja, compreender todos os detalhes, todos os pontos. Isso é muito positivo, isso é muito bom e temos que fazer isso. E fazer isso com muita didática, com muita razão, com ciência, que não é nenhum problema também. E à medida que nós aprofundamos dentro das realidades criadas, nós vamos perceber que, intuitivamente, aquilo nos chama para algo maior. E aí nós vamos perceber que a realidade, ela está aqui, mas ela me endereça para algo que a partir dela posso compreender, algo que está além. O que faz a mentalidade moderna? Ela reduz a realidade apenas àquilo que é material e ela cancela aquilo que é espiritual. E aqui é onde mora o problema. É aqui o problema da crise. Porque se eu perguntar para você, o que é a realidade? Muito provavelmente você vai me responder tudo aquilo que eu vejo. Mas a realidade espiritual, a gente não vê. Mas é também realidade. Não é algo que na nossa vida é um apêndice ou uma ideia. É uma realidade. O problema é que o mundo moderno, a espiritualidade, reduziu-se a bons sentimentos. O que vale do ponto de vista espiritual para o moderno é aquilo que eu sinto. E isto também é um problema grave, porque se a realidade ela é objetiva e a espiritualidade como realidade é também objetiva, não depende daquilo que eu sinto. Então a vela está acesa ali. Ela está acesa. Se você estiver de bom humor, se você estiver de mau humor, não vai mudar nada. Ela vai continuar acesa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando o Senhor nos dá uma graça, Ele nos dá uma graça. E independe do meu humor, independe do se eu quero ou se eu não quero. Ele me comunica esta graça. Portanto, é uma realidade objetiva. Aonde é que está o ponto? Na minha resposta. Como é que eu respondo à realidade da vida espiritual com as graças que me foram dadas? Ou seja, nós respondemos com a nossa vida e procurando corresponder àquilo que recebemos. Por que todo esse discurso? Porque se nós não tivermos clareza que a realidade ela é composta de coisas materiais e coisas espirituais, que não são opostas e nem divididas, elas estão em contraste, mas nunca em oposição, nós nunca vamos entender o que é o sacramento. E nunca vamos compreender o que é a Eucaristia. A Eucaristia, o que é um sacramento? Definição teológica. Sinal visível de uma realidade invisível. Quando nós temos aqui o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho, no momento em que o padre consagra, se transubstancia e se torna corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Ponto. Ainda que os acidentes de pão e de vinho permaneçam, mas é uma outra substância. Ou seja, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E isto aqui não depende do meu humor. Se eu disser as palavras consacratórias e eu celebrar a missa de maneira correta, vai acontecer e acabou.
Porque Deus não se trai, Ele comunica e comunica mesmo. Portanto, o dado sacramental, ele é objetivo. E é por isso que um cristão eucarístico, ele não está muito preocupado se ele está bem ou se ele não está bem, mas ele está preocupado de receber a Eucaristia e de viver segundo aquilo que a Eucaristia nos propõe. Não é simplesmente um pãozinho mágico, tá? A Eucaristia é algo sério. É algo que faz parte da nossa vida, que determina o nosso modo de ser. E alguém poderá dizer, padre, mas a Eucaristia é para os pecadores. Exatamente. A Eucaristia é para os pecadores. Porque se alguém aqui pensa de receber a Eucaristia porque é bom demais, está no lugar errado. A primeira consciência que nós temos que ter é que se a Eucaristia contém a realidade do corpo e sangue de Cristo, então a Eucaristia, quando a recebemos sempre com a consciência dos nossos pecados. Mas recebemos a Eucaristia para compreender que, no fundo, sem Cristo, nós não podemos nada. Ele se dá como alimento a nós para que nós possamos sair dos nossos pecados. E aqui é onde está o segredo. Ou seja, você pode receber a Eucaristia? Pode. Você é batizado, fez primeira comunhão? Beleza. A pergunta é, você quer sair do pecado? Você quer viver segundo aquilo que a graça da Eucaristia determina para nós? Quero, Padre, estou esforçando para isso apesar das minhas misérias. Está no lugar correto. Porque nós nos esforçamos para sair do pecado. E aí nós vamos entender todo o edifício sacramental. Quando nós somos batizados, enquanto cristãos, se espera de nós uma vida nova. Porque o batismo nos tirou de criatura e nos transformou em filhos. Já não somos qualquer pessoa. E por isso o nosso modo de agir é determinado pela graça do batismo. E, portanto, nós como cristãos agimos a partir do sacramento. Não a partir das nossas ideias e nem a partir dos nossos sentimentos, mas da objetividade daquilo que espiritualmente, através das graças, nos foram comunicados, e por isso, com grande responsabilidade, nós levamos a alegria dos sacramentos aos nossos irmãos a partir da nossa vida. E o discurso sacramental é ainda mais profundo, que quando pensamos, por exemplo, nos matrimônios, muitas pessoas que se casaram na igreja e por qualquer infortúnio se separaram, mas o sacramento ele é ativo, tá? Jesus Cristo não se trai. E, portanto, a vida do esposo e a vida da esposa, ela passa a ser nova a partir do momento em que se troca o consenso diante do altar. Ou seja, prometo amar-te e respeitar todos os dias da minha vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Falou isto. A tua vida já está determinada. E não porque você, eu estava me sentindo tão, aquele dia eu amava ele, agora eu não amo mais. Isso não existe para nós. O que existe para nós é o fato que Deus se mantém fiel àquilo que Ele nos dá. E por isso, como cristãos, nós vamos crescendo sempre cada vez mais nos mistérios que nós recebemos. Eu sou sacerdote e serei sacerdote para sempre. Ou seja, a minha vida é determinada pelo sacramento. Você é esposa, a sua vida é determinada por esse sacramento. E não é arrumando uma outra pessoa que você vai fazer isso. Porque qual que é o problema? Seria a mesma coisa seria receber a Eucaristia e cuspi-la imediatamente. Ou seja, quando uma pessoa não vive de acordo com o sacramento recebido, batismo, crisma, matrimônio, é a mesma coisa de ter recebido a hóstia e ter cuspido a hóstia. É igual. É a mesma coisa. Ou seja, não é uma brincadeira aquilo que vivemos. Nós vivemos uma seriedade. Agora, à medida em que nós passamos a compreender a Eucaristia, tanto mais a nossa vida passa a crescer. Santo Irineu de Lyon vai dizer exatamente isto. Assim como a comida, né, a mamãe dá para a criança e vê a criança crescer, quanto mais nós nos nutrimos de Cristo, tanto mais a nossa vida cristã ela também cresce. Santo Irineu usa uma frase que é um pouco estranha, tanto mais Cristo cresce em nós. É divertido até a frase, porque imaginar que Cristo está crescendo em mim. Mas esse é o ponto, porque a nossa carne ela começa a se cristificar. Nós, à medida que tomamos o corpo e o sangue de Cristo, tanto mais nós vamos nos assemelhando ao Senhor. Tanto mais nós vamos percebendo a grandeza daquilo que nós somos chamados.
Ao contrário da pobreza do mundo, que quer conhecer as galáxias e quer conhecer a menor partícula, mas esquece de Deus, um cristão entende que tudo isso vale a pena com Deus dentro. Sem Deus dentro, isso não vale a pena. E é por isso que, como cristãos, nós temos uma grande devoção à Eucaristia, porque o próprio Deus em Cristo está aqui, presente diante de nós. E nós não podemos ficar indiferentes a isso. Mas atenção, a indiferença a isso seria simplesmente receber a Eucaristia sem responsabilidade, sem uma conversão de vida. Porque o que se espera de nós diante de Jesus Eucarístico é a capacidade de conversão. Ou seja, queremos nos converter? São Bento ensina na regra que o monge ele tem que fazer um voto de conversão permanente. Ou seja, conversão perpétua. Aí eu estou falando de quem? Do monge, do camarada que deixou tudo, se enfiou dentro do mosteiro, ou de uma mulher que se enfiou dentro do mosteiro e quer viver o resto da vida rezando. São Bento vai dizer que esse camarada tem que ter uma conversão permanente. Imagina nós que estamos aqui fora. Imagina nós que estamos aqui no mundo. Será que queremos verdadeiramente nos converter? Será que queremos verdadeiramente levar a sério a vida sacramental que nos foi dada? Levar a sério o nosso batismo, a nossa crisma, que é a confirmação. Levar a sério o matrimônio, levar a sério a ordem, levar a sério a confissão. E atenção, hein? Confissão não é vir aqui só contar pecado não, tá? Confissão é um propósito de conversão. Eu realmente quero me converter. Eu realmente entendo o horror do pecado. Eu realmente quero viver esta novidade, esta beleza. Quero viver a grandeza daquilo que o Senhor me deu. Quero viver a profundidade. Ou seja, mutatis mutandis, como se diz em latim, ou seja, trocando as bolas, seria em português. A ideia é essa, ou seja, ainda que eu conheça toda a realidade do mundo e que eu seja o maior cientista, o maior esperto, o cara que sabe de tudo, sem Deus, não vale para nada. Porque em Deus é que tudo dá sentido. E a nossa vida cristã é exatamente isto. Ou seja, você pode conhecer a doutrina católica inteirinha, pode conhecer a Bíblia de trás para frente, frente para trás, ter estudado teologia como eu. Mas se você não se colocar diante de Cristo e não perceber a profundidade daquilo que Ele nos dá, a sua vida está perdida. A minha também estará perdida. Porque o nosso conhecimento nasce da Eucaristia. E a nossa vida, ela ganha sentido ali. E aí nós vamos perceber os santos que procuravam essa Eucaristia. Aí nos nossos tapetes colocaram o Carlos Acutis, que está, acho que um santinho ali, que vai ser canonizado agora, daqui a pouco tempo. E ele usava a internet para estudar e conhecer os milagres eucarísticos. Olha que grandeza! E eu fiquei tão emocionado hoje que eu vi tantos adolescentes aqui ajudando para fazer os nossos tapetes. E muito bem, caros adolescentes, a vida de vocês é muito legal. E eu fiquei muito feliz, porque eles se divertiam, corriam, jogavam, brincavam, foram lá fora comer pizza e não sei o que e tal. E aí pegava um pouco de sal, jogava na cabeça do outro. Que legal! É isso mesmo? Isso é a vida. E isso tudo tem sentido com a Eucaristia. E Jesus Cristo não quer que a gente fique assim, e cara chateada com... Não, nós somos católicos, é alegria, festa, mas é seriedade. Nós vivemos de Eucaristia, nós temos Jesus conosco. Só que não é para a gente ficar com cara emburrada, não. É para a gente ficar contente, é para a gente demonstrar a grandeza da nossa vida, daquilo que nós somos. E conhecer Cristo e ter a relação com Ele, tanto mais nós ficamos felizes. E por que nós fingimos, às vezes, de brincar de ser cristão? Chegou a hora de parar com isso. Ser cristão é muito legal. É legal porque nós temos a Eucaristia, nós temos Jesus conosco. É legal que esta Eucaristia nós podemos nos aproximar, e mais do que nos aproximar, podemos nos relacionar intimamente. Isso é muito grande. Porque no mundo, nós só podemos relacionar-nos intimamente com duas pessoas. Com Deus, Trindade, ou quem é casado com o cônjuge, só. Com mais ninguém. E o cônjuge, naquela relação, ela tem que estar aberta para o encontro com Cristo. O ato conjugal, terminado, ele deve dar um sorriso no rosto dos esposos, porque leva a Cristo. Este sorriso nós damos também quando recebemos a Eucaristia. Porque nós deixamos a nossa intimidade ser tocada por Cristo, aonde Ele também se encontra.
E aí nós vamos entender o que é o prazer. Por isso a alegria. Ver os jovens aqui hoje foi fantástico. E aí nós vamos entender a beleza dos nossos relacionamentos. Aí nós vamos entender a grandeza do ser cristão. E isto passa pela Eucaristia. Termino com uma ultimíssima reflexão, ultimíssima mesmo. Porque hoje muita gente perguntou, padre, mas a gente fez esse tapete aí, não sei o quê, depois a gente vai destruir ele? É isso mesmo. Padre, mas isso parece... Aí a menina virou para mim e falou, padre, mas não tem lógica isso, né? Parece não ter mesmo. Né? Então eu respondo a ela, mas eu respondi a ela já. Ou seja, isto aqui é um presente que a nossa comunidade dá para Jesus. E Jesus Cristo, se é dele, ele faz daquilo que ele quiser. Jesus, ao passar por esse tapete, por mais bonito que seja, esse tapete ainda não é perfeito. Veja que é tudo feito com serragem, as linhas são um pouco tortas, mas não é nenhum problema, é isso mesmo. Mas quando Jesus passa, mesmo as coisas que parecem ser mais perfeitas, elas em Cristo ganham a plena perfeição. E mesmo que esteja destruído por causa do ato mecânico, se tem Jesus, aquilo é perfeito. E a nossa vida é deste modo. E muitas vezes parece que Jesus bagunça a nossa vida, mas ele nunca bagunça, ele arruma a nossa vida. Somos nós que temos a mania de pensar que somos perfeitos sem Cristo. A nossa perfeição é só com Jesus. Enquanto alguns fazem a marcha para Jesus, nós fazemos a marcha com Jesus, que é tudo diferente, não é? E por isso, é verdade, ou seja, fazemos a marcha com Jesus. E que bom que eles estão andando para Jesus. Esperamos que um dia eles encontrem Jesus Eucarístico. Porque, né? Ou seja, a minha vontade era ficar lá com os tensórios, assim, né? Aí eles vão vindo. Marcha para Jesus, vem, né? Mas não vai ser agora, não. Um dia a gente chega lá. Mas, em todo caso, a ideia é um pouco essa. Temos Cristo, temos a Eucaristia. Que possamos nos orgulhar de sermos cristãos. E peçamos, hoje, a Jesus Eucarístico, de viver de modo profundo e responsável a vida cristã. Que assim seja. Amém.